Fala, trader! Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Galhardo, trader de opções binárias, e esse aqui é meu diário de operações, onde eu compartilho com vocês meu dia a dia como trader, os resultados que eu estou tendo no mercado, o operacional que eu utilizo, ou seja, como que eu decido se eu vou comprar, vender, quando, por quê, explico a entrada, o gerenciamento de risco, como que eu decido quanto que eu vou investir em cada operação, e principalmente falo muito sobre o mindset, a mentalidade, o jeito de pensar, né? Qual que é a psicologia de um trader consistentemente lucrativo no longo prazo. Porque eu acredito e sei que esse é o principal divisor de águas na vida dos que têm sucesso no mercado, daqueles que saem frustrados dele, indiferente de qual área de atuação no mercado financeiro, tá, pessoal? Eu opero outras áreas também, como criptomoedas, contratos futuros, ações, mas o meu foco aqui do canal é opções binárias porque foi aqui onde eu comecei. Então eu acho que esse é uma excelente porta de entrada, porque o investimento daqui é bem menor para você ter resultados significativos. Porque nos outros mercados você precisa ter um pouco mais de capital para você ter resultados significativos, né? Já que no mercado de opções binárias não, porque é muito poderoso. E outra coisa, o cara que aprende a operar aqui, o cara que domina opções binárias, cara, dele desenrola depois em qualquer outro mercado. Então é por isso que eu gravo os conteúdos aqui focados em opções binárias, até porque eu me sinto mais confortável para falar sobre algo onde eu tenho mais experiência, que é aqui, que foi onde eu comecei e onde eu tenho 7 anos de experiência já. Não estou falando que eu sou o cara que sei tudo, longe disso, né? Senão eu não estudava mais, não aprendia mais nada. Pelo contrário, estou em constante aprendizado, constante evolução, mas eu acredito que a experiência que eu tenho já pode ajudar muita gente. Então, esse vídeo aqui é da série de 60 para 6 mil, que é um trabalho que eu me propus a fazer investindo o mínimo na plataforma, trabalhando esse dinheiro com disciplina, paciência, gerenciamento, seguindo a risco gerenciamento principalmente, e mostrar que dá para chegar num valor já que eu considero um valor bacana para a pessoa começar a viver do mercado ali, que já dá para tirar um salário mínimo mais tranquilamente com esse valor por mês, né? Então, assim, tem muita gente que vive com salário mínimo aí no Brasil, então já é um valor legal ali para começar. Então, galera, quanto que a gente arrisca nessa carteira aqui? Atualmente estamos arriscando 10%, ou seja, a gente pega o valor que a gente tem aqui, divide por 10, e esse é o valor do nosso stop loss, ou seja, quanto que a gente está disposto a pagar para participar do mercado hoje. Então esse aqui é o limite de perdas que a gente está aceitando ter hoje, é o limite de dinheiro que a gente está arriscando hoje. E essa maneira de lidar com o seu capital é uma forma de garantir que você vai sobreviver no mercado no longo prazo. Porque, por exemplo, se eu entro aqui e não tenho esse limite de perdas, o que acontece? Quando o ser humano sofre uma perda, ele libera muitas emoções no corpo dele. Essas emoções liberam muitos hormônios no seu corpo. É a adrenalina, cortisol, hormônios que faz a gente ativar partes do cérebro que são partes primitivas, né? Partes que vão fazer a gente querer lutar ou fugir. Né? E geralmente o homem, né, ele opta mais por lutar, porque você pode ver que a maioria dos traders são homens. São raras as mulheres que são traders, porque o trading é uma profissão de risco, né? E as mulheres elas têm mais aversão ao risco, os homens têm menos. E os homens são mais vingativos, eles têm mais esse sentimento de conquista, né? Essa necessidade de conquistar coisas. Então, o mercado, quando a pessoa perde dinheiro, ele ativa, né, um sentimento de vingança na cabeça da pessoa, tal. Então, se você não tiver um limite de perdas, a probabilidade maior é que você tenha muitas perdas consecutivas ou até que você perda tudo. Então, esse limite de perdas, né, que a gente chama de stop loss, é para você se prevenir de passar por isso. Porque se você tiver uma perda e você tiver um intervalo e operar de novo no dia seguinte, essas emoções, esses hormônios que seu corpo liberou, essas partes do cérebro que foram ativadas, já passou, entendeu? Já ficou no passado. E aí você tem a chance de fazer uma análise neutra, mais precisa. Porque se você tiver influenciado ali pelas emoções e por esses hormônios,
a sua análise vai ser prejudicada, você não vai conseguir ter a mesma análise. E quanto mais, né, experiência os traders têm, quanto mais tempo de profissão, eles vão ficando cada vez mais neutros com relação ao resultado, o que permite com que eles liberem menos esses hormônios, né? Então, por exemplo, se você tem lá muitos anos já de trading e você já não se importa mais com uma perda, porque você sabe que você ganha mais do que você perde, então você já começa a liberar menos hormônios. Ainda assim, é perigoso, né? Então, o melhor a fazer é você ter esse controle e seguir ele à risca. No vídeo anterior, eu contei a história de um trader aí, que perdeu 300 mil, e se você não viu, entra no canal aí depois e assiste o vídeo anterior a esse, porque vai agregar muito valor aí para sua vida. Eu comecei arriscando aqui 20%, galera, que era mais agressivo ainda. O comum é um trader arriscar ali de 1 a 5% no máximo. Eu, na minha carteira oficial, que é um pouquinho maior que essa aqui, eu arrisco 1% só. Porque eu acho que já é um risco saudável. Porque assim, 1% você pode ter uma semana, um mês ruim que você não vai afetar muito a sua carteira. E é fácil recuperar, porque não faz muita diferença de um dia que você ganha para um dia que você perde o valor da sua entrada. Agora aqui, por exemplo, quando a gente está arriscando um valor alto como 10%, se você perde 3 dias seguidos, você vai ter uma grande diferença já do valor que você vai investir com relação aos 3 dias anteriores, né? Porque sua carteira diminuiu 30%. Então, por isso que quanto menor for o risco que você correr em termos de porcentagem, melhor, para você estar tendo consistência, né? Mas óbvio que quanto menor a carteira também, mais difícil é fazer isso, né? Então, como a carteira aqui é pequena, a gente tem que correr um risco um pouco maior. Com relação ao gerenciamento, eu comecei fazendo aqui mão fixa, e foi quando eu subi para 200. Ou seja, mão fixa é quando você opera a mesma porcentagem todos os dias, você não muda. E o mês passado eu operei com soros de um nível, buscando 2 operações por dia e fazendo soros de um nível. E deu muito ruim o resultado. E eu analisando o histórico depois, eu percebi que se eu tivesse operado com mão fixa, eu teria tido um resultado melhor. Então é por isso que esse mês agora, de abril, a gente está operando apenas com mão fixa. Ou seja, todo dia eu opero com 10%, independente de ter dado win ou ter dado loss na operação anterior. E eu só vou mudar esse gerenciamento no final do mês, e talvez não mude, depende do resultado. Se eu chegar no final do mês e achar que é melhor mudar, eu posso mudar, caso contrário, eu mantenho o gerenciamento do jeito que está. Vamos dar uma focada aqui no gráfico agora e ver se a gente encontra uma boa oportunidade de estar investindo nosso dinheiro. Galera, é importante a gente saber o seguinte: por que opções binárias é um segmento de mercado que muita gente fala mal? Porque, é assim, quanto maior o potencial de lucro da atividade que você estiver fazendo no mercado, maior o risco que você tem dela. Então, por exemplo, se você vai lá e investe o seu dinheiro na renda fixa, você vai ter ali um pouco menos de 1% ao mês, ou se você tiver um investimento muito bom, que é raro, você vai conseguir 1% ao mês, que é muito raro, tá? A maioria não paga isso. Aí se você consegue ali, mas vamos supor que na renda fixa você consiga 1% ao mês. Por que é tão pouco que paga? Porque não tem risco, né? Agora, se você quiser ter um pouco mais de rentabilidade, você vai ter que aceitar correr riscos. Então você vai lá, por exemplo, e compra ação de uma empresa que está bem estável no mercado. Pode ser que você consiga 1,2, 1,3, né, 1,5% de rentabilidade ali no seu investimento. Se você vai lá e investe num fundo, pode ser que você tenha um pouco mais que 1,5%. Então, assim, acima de 2%, colocando dinheiro em alguma instituição, nem existe, não tem. Aí só é possível se o cara for fazer por conta própria. Aí, fazendo por conta própria, o cara tem ali as opções de operar diversos ativos diferentes de diversas formas. Ele pode operar contratos futuros, ele pode operar no mercado primário. O mercado primário, por exemplo, é a compra e venda do ativo em si. De fato, por exemplo, eu vou ali e compro a ação de uma empresa. Aquele papel me pertence, é meu. Se eu quiser, eu mantenho a vida toda. E quando eu morrer, vira herança dos meus filhos. Se ele subir e eu vender, eu realizo o lucro. Se ele baixar
e eu não vender, eu não perdi nada, porque eu sou dono do papel, do ativo, né? Eu vou receber dividendos, ou sei lá, dependendo da ação não paga dividendos, mas assim, é meu, eu tenho uma participação naquela empresa enquanto eu mantiver aquele papel. Então esse é o mercado primário. Ou nas criptomoedas, por exemplo, você vai lá, você compra o Bitcoin numa exchange. Então você é dono daquele Bitcoin. Se quiser, você saca da corretora, você manda para sua carteira, tal. Então esse é o mercado primário, é quando você possui o ativo. O mercado secundário é um mercado de contratos. É um mercado onde a gente atua, né, que é um mercado aqui de opções binárias e também de contratos futuros. Quando o povo fala assim, eu opero Forex, eles operam o quê? Contratos futuros. Quem opera opções binárias, aqui, também está operando no Forex, mas está operando na modalidade de opções. Então, assim, se eu vou lá e opero, né, opções, mas no mercado de ações, eu ainda estou operando opções, mas estou no mercado de ações. Se eu opero em cripto, eu estou operando opções, mas estou operando em cripto. Então, você pode operar opções ou contratos independente do mercado que você esteja atuando, se é no Forex, ou se é ações, ou se é cripto, não faz diferença. Sempre vai ter ali disponível opções e contratos futuros para você operar. E aí, qual que é a diferença das opções para contratos futuros? O contrato futuro, o lucro dele varia de acordo com a movimentação do ativo e ele não tem tempo de expiração. As opções, ela não varia o lucro de acordo com a movimentação do ativo, apenas a direção, e ela tem tempo de expiração. Essa é a diferença. Então, é por isso que as opções são muito mais arriscadas. Só que, por outro lado, elas têm um, um retorno muito maior. Então, as opções, elas são a modalidade do mercado financeiro que tem a maior lucratividade possível. Porque não tem como você, no contratos futuros, ter, por exemplo, 90% de lucro em 1 minuto, em 5 minutos. A não ser que você entre com uma alavancagem muito doida ali, e mesmo assim o ativo tem que se movimentar bastante para você conseguir esse lucro. Agora aqui nas opções, não. Se eu entrar comprado aqui, eu só preciso que o ativo suba um pip acima, cara. Um pontinho aqui no preço acima, 1 minuto depois, para já me dar os 90% de lucro. Então é um investimento muito agressivo, tá ligado? Muito poderoso. E é por isso que o risco aqui é tão elevado. Não é para qualquer um, cara. O cara, para operar opções binárias, desculpa o termo, mas o cara tem que ter bolas, entendeu? Não é para qualquer um. Não é qualquer bunda mole que vai sentar aqui na frente do computador e conseguir operar opções binárias. Não vai, cara. O cara tem que ser diferenciado, tem que ser um cara corajoso, desapegado para conseguir operar opções binárias. E a maioria não é. A maioria dos homens é tudo bunda mole. Então por isso que eles não vão conseguir operar opções binárias mesmo e vai falar mal do mercado. Não é? Já que eu não consigo fazer, eu vou falar mal de quem faz. Mas assim, cara, eu sempre pensei assim na vida, velho. Se alguém fez alguma coisa, significa que é possível fazer. Essa visão eu aprendi com Arnold Schwarzenegger. Na época que eu era fisiculturista, ele era o meu ídolo, né, cara? Tudo bem que a Bíblia ensina a não ter idolatria, mas nessa época eu nem acreditava em nada de espiritualidade, né? Então, ele era meu ídolo, eu me espelhava nele, ele era a minha inspiração. E ele falava assim que, cara, se alguém já fez, se é possível, eu também consigo. E se ninguém fez ainda, significa que se eu fizer, eu vou ser o primeiro a ter feito. Então, melhor ainda. Então, olha a mentalidade desse cara, olha o mindset desse cara, velho. Que poderoso. Entendeu? Agora sim, tem gente que entrou no mercado, fracassa, não conseguiu ter resultado, e aí por causa disso sai falando que o mercado não presta. Pior ainda, tem gente que nunca operou no mercado, só de ouvir alguém falando, e já fala que o mercado não presta, nem nunca teve coragem de botar a cara aqui e experimentar, nem numa conta de treinamento. Então, velho, assim, não se deixa levar pela opinião dos outros, cara. Se você quer fazer uma coisa, aprenda com quem já faz aquela coisa. Quem não faz, não tem como te ajudar em nada, entendeu? Vamos dar uma focada no gráfico aqui agora e procurar uma boa entrada para a gente fazer. Aí, pessoal, beleza? Pegamos a nossa entrada.
uma entrada de venda aqui no AUD-USD, ou seja, a gente acredita que o dólar australiano vai desvalorizar com relação ao dólar americano. Por que a gente entrou vendido aqui, pessoal? Porque é muito simples. O gráfico havia rompido essa região de suporte, ó. Aqui é uma região de suporte, certo? Bem na linha azul onde a gente traçou aí. Como que a gente sabe que é uma região de suporte? O preço chegou aqui algumas vezes e subiu, ó. Chegou aqui, bateu no suporte, subiu. Chegou aqui, bateu no suporte, subiu. Chegou aqui, bateu no suporte, tentou subir, peidou e caiu para baixo, falhou, ó. Aí ele chegou aqui, o pessoal falou, não, né, não vamos deixar baixar não, vamos jogá-la para cima de novo. Aí tentou subir aqui de novo, ó, vum, tentou subir. Não conseguiu, chegou aqui, peidou de novo, ó, e caiu novamente. Então isso mostra que os vendedores tá querendo jogar o preço para baixo aqui, entendeu? E aí, os comprador entrou em ação aqui de novo, ó, tem duas velas verdes aqui tentando jogar o preço para cima, nenhuma das duas conseguiu conectar com aquele preço lá em cima. Ó, com essa nova faixa de preço, a linha azul aqui separa a faixa de preço aqui embaixo da faixa de preço ali em cima. Nenhuma das duas velas conseguiu. E essa vela aqui fechou uma dupla posição, ou seja, ela fechou aqui na máxima da vela anterior. Então tudo indica para a gente que os vendedores estão mais fortes do que os compradores aí, para jogar o preço para baixo. Então o gráfico está em tendência de baixa, ou seja, está tudo a nosso favor aí para a gente conseguir uma vitória nessa operação. Vamos aguardar o fechamento da vela. Parece que está querendo trollar a gente, mas eu acredito muito que ela vai descer aí. A gente fez o nosso trabalho, né? A gente analisou, deu uma boa entrada. Agora o resultado está além do nosso controle, porque a gente já não tem mais o que fazer agora. Já entrou, já fez a análise, já tomou a decisão. Agora é só aguardar o resultado e aceitar aí o que Deus nos entrega hoje. E foi nóis, pessoal. Infelizmente, não acertamos a nossa operação de hoje aí. O mercado buscou a máxima ali antes de descer. Não esperava que ele ia buscar esse topo aqui por causa da dupla posição compradora. Isso aqui é um gatilho de entrada. Nesse cenário aqui, nessa situação, após uma tentativa de falso rompimento, que não conseguiu, é um gatilho de entrada. Cara, entrei aqui sem culpa, fiz meu trabalho, não deu certo, beleza, paciência. Né? Hoje não foi meu dia. Mas permaneço firme na análise que eu fiz aqui. Não voltaria atrás, não. Faria de novo, porque é um gatilho de entrada. Eu opero muito isso aqui, sei que funciona a maioria das vezes. Mas a gente está sujeito ao risco aqui, né? Como eu falei para vocês. Só precisava ficar um ponto abaixo aqui. Dá para ver como teve briga no mercado. Olha o tanto que está derretendo agora o mercado. Assim, não vai adiantar eu ficar com raiva aqui, né, da operação, porque agora tá arregaçando para baixo aí e na vela que eu entrei não desceu. Né? Hoje, dia do meu aniversário, só tomei pancada no mercado. Confesso que eu fiquei um pouco chateado, porque eu tava esperando que hoje fosse ter um dia muito bom de ganho, sabe? E falei, pô, hoje é meu aniversário, eu vou arregaçar, cara, vou ganhar dinheiro pra caramba e tal. E não foi assim, cara. Infelizmente eu tomei stop aqui e na minha conta oficial também. Mas paciência, cara. Não é isso que vai mudar é, quem eu sou, não vou deixar me afetar, entendeu? É difícil, cara, porque quanto maior a expectativa, maior a frustração, entendeu? Quando você tá operando de forma neutra ali, tanto fez, tanto faz, que nem ontem eu tava mó neutro, cara. Aí eu tive ganhos nas minhas duas contas, na conta oficial e na conta aqui do canal. As duas contas deu bom, né? E beleza, fiquei de boa, não fiquei nem feliz nem triste, tá ligado? Fiquei de boa, agradeci e tal, mas assim, normal, tá ligado? Nada extraordinário bater a meta, porque não tem nada extraordinário nisso, em você bater a meta. Mas aí hoje eu tava com expectativa de ganhar além da meta, né? Porque era meu aniversário, então eu tinha pensado em fazer uma operação a mais ali e tal. E
E aí acabei que eu não consegui bater nem a meta. Então, cara, aí já isso já era uma frustração. E olha o tanto que derreteu o mercado agora, cara. Mas é isso aí, paciência. Então essa é a diferença, galera, ó, de contrato futuro para opções. Essa mesma análise aqui, se eu tivesse entrado no contratos futuros, aqui na outra modalidade aqui, onde está escrito aqui Forex, eu estaria agora lucrando aí uns 10% da minha entrada. E não teria perdido aqui, entende? Mas nas opções, você tem a probabilidade de lucrar, você tem a possibilidade de lucrar muito mais, só que tem que ser dentro do tempo que você estipulou. Se passar do tempo, aí já era, entendeu? Então tem prós e contras, né? Cada um tem que decidir o que é melhor para si mesmo. Eu, para mim, particularmente, cara, tudo bem. Tem situações onde dá raiva, né? Você passa por esse exemplo aqui que a gente está passando agora, de você entrar na região certa, mas o gráfico dá uma respirada lá ainda antes de ir na direção da sua análise. Beleza, acontece. Só que ainda assim eu acho que compensa, tá ligado? Para mim, no meu modelo operacional, porque eu gosto de operar e já ter o resultado logo das minhas operações, entendeu? Se eu vou ter lucro, já ter logo, se eu for ter prejuízo, já ter logo, e depois sair e já me livrar disso, entendeu? Não ficar com esse negócio na cabeça. Porque nos contratos futuros, cara, às vezes fica aberto aquele negócio horas ou até dias, cara, para você conseguir bater o lucro ali ou tomar stop. E eu acho que tem uma carga emocional maior para mim, sabe? Eu não fico tranquilo assim, eu fico preocupado com a operação, quero ficar olhando para ver se deu certo. Então, para mim, como o meu perfil de trader, eu prefiro opções do que os contratos futuros. Isso não quer dizer que eu não opere contratos futuros, eu opero também. Agora mesmo, nesse momento, eu tô com uma ordem aberta lá na cripto, lá, no Litecoin. Entrei vendido no Litecoin. E tô com a ordem aberta lá. Mas, assim, se fosse opções, já teria o resultado. No contrato eu não tenho o resultado ainda, não sei. Por enquanto tá lucrativo, mas se vai bater no meu take profit ou se vai voltar para cima e bater no meu stop loss, eu não sei, entendeu? E muitas vezes eu entro ali, tá dando lucro e depois a operação reverte e dá prejuízo. Então, tipo assim, nossa, dá uma raiva, cara. Sei lá, cada um tem seu perfil, cara. Você, como trader, você tem que descobrir o seu. Eu, para mim, é mais negócio aqui nas opções mesmo. Então, eu aceito os prós e contras da minha decisão, né? Porque aqui, por exemplo, é um sinal claro disso, né? De um contra das opções. Mas ainda assim, para mim, vale a pena. Galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Gratidão por você estar assistindo aí, por você estar acompanhando a série. Quero agradecer aí cada um dos inscritos, pessoal que comenta, participa, né? Que isso ajuda bastante, não só o canal a engajar, mas eu também a me manter motivado, né? Porque às vezes eu tô meio desanimado para gravar, para produzir e tal, e eu lembro dos parceiros aí que estão sempre comentando, o Bazaga, o Firipo, o Davis, e cara, eu falo, pô, os caras tá lá, né, velho? Os caras tá acompanhando, não vou faltar, né, velho? Na minha função, no meu trabalho. Vou fazer, né, cara? E então isso ajuda bastante, cara. Vocês que comentam, que participam aí, ajuda bastante a gente dar continuidade aí nesse trabalho. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir, cara, chegar no nosso objetivo aí. Não sei quanto tempo vai ser preciso, quanto tempo vai demorar, mas eu sei que eu vou chegar lá, entendeu? E essa é uma postura pessoal que eu tenho para tudo na vida, assim. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, cara, faça sol, faça chuva, eu vou fazer, cara. Se bloquear opções binárias no Brasil, eu vou embora do Brasil. Mas eu não vou deixar de cumprir o que eu me propus a fazer, tá ligado? Então, é isso aí. Grande abraço, espero que as suas operações hoje tenham sido melhores que a minha. E tamo junto. Sucesso aí para todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.